Fazendeiro velho em coma recebe visita de uma velha curandeira. O que aconteceu depois mudou tudo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. O sol de março queimava impiedosamente quando Manuel Cordeiro, aos 78 anos, desabou entre os pés de café de sua fazenda centenária. O barulho surdo do corpo atingindo a terra vermelha ecoou como um presságio sombrio pelos hectares que conhecia como a palma da mão. Seu Joaquim, o capataz de cabelos brancos que trabalhava ao lado de Manuel há mais de 40 anos, foi o primeiro a encontrá-lo. As mãos trêmulas procuraram por sinais de vida enquanto gritava desesperadamente por socorro. A ambulância demorou quase 2 horas para chegar à fazenda Santa Rita, localizada no interior paulista, onde as estradas de terra ainda desafiavam qualquer veículo. Quando finalmente Manuel foi levado ao Hospital Regional de São João da Boa Vista, os médicos confirmaram o que toda a família temia. Um derrame massivo havia deixado o patriarca em coma profundo. Doutor Henrique Sampaio, neurologista de 60 anos com mais de 3 décadas de experiência, foi categórico ao conversar com os filhos reunidos no corredor hospitalar. Senhores, vou ser direto com vocês. Seu pai sofreu um AVC hemorrágico extenso. O sangramento no cérebro foi significativo e, considerando a idade dele, as chances de recuperação são praticamente nulas, explicou o médico, ajustando os óculos com um gesto que denunciava anos de conversas difíceis. Mesmo que ele desperte, o que é muito improvável, haveria sequelas severas e irreversíveis. Margarete, a filha mais velha de 55 anos, sentiu as pernas bambearem. Como enfermeira aposentada, ela compreendia perfeitamente o significado técnico das palavras do médico, mas seu coração de filha se recusava a aceitar. Ao lado dela, Carlos, o filho do meio de 52 anos, abraçou a esposa em silêncio, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto bronzeado pelo sol da fazenda. Roberto, o caçula de 48 anos, permaneceu imóvel, staring fixamente para o chão frio do hospital. Quantas semanas ele tem, doutor? Perguntou Margarete, sua voz profissional mascarando o desespero maternal. É impossível prever com precisão. Podem ser dias, podem ser algumas semanas. O corpo de seu pai é resistente, mas a idade não perdoa, respondeu Dr. Henrique com a honestidade brutal que aprendera a ser necessária nesses momentos. Durante as 3 semanas seguintes, a família se revezou na vigília hospitalar. Margarete assumiu a liderança natural, organizando os horários de visita e mantendo contato constante com os médicos. Sua personalidade determinada, forjada por anos coordenando equipes de enfermagem, tornara-se o pilar que sustentava os irmãos nos momentos mais sombrios. Carlos, sempre o mediador da família, tentava manter a paz entre as decisões práticas que precisavam ser tomadas sobre a fazenda e os cuidados com o pai. Sua natureza diplomática o fazia sofrer em silêncio, carregando o peso emocional de todos. Roberto, por sua vez, revelava uma faceta nunca vista pela família. O caçula, que sempre fora considerado o menos responsável dos irmãos, demonstrava uma dedicação inabalável. Passava horas conversando com o pai inconsciente, contando histórias da fazenda, atualizando sobre o gado e a plantação. Sua voz embargada ecoava pelo quarto silencioso, numa tentativa desesperada de alcançar a consciência perdida de Manuel. Pai, o café está bonito este ano. O senhor ia ficar orgulhoso, murmurava Roberto numa tarde chuvosa, segurando a mão calosa e imóvel do patriarca. Seu Joaquim está cuidando de tudo direitinho, mas a fazenda não é a mesma sem o senhor andando por lá, dando suas ordens. A rotina hospitalar tornou-se mecânica e dolorosa. Margarete chegava às 6 da manhã,
trazia flores frescas e conversava com os médicos sobre qualquer mínima alteração no quadro clínico. Carlos assumia o turno da tarde, lidando com questões práticas como seguros, papelada médica e decisões administrativas da fazenda que não podiam esperar. Roberto ficava até altas horas da madrugada, recusando-se a deixar o pai sozinho na escuridão. Foi durante uma dessas noites solitárias que Roberto encontrou Dona Conceição, a faxineira noturna de 63 anos. Uma mulher pequena e discreta, com mãos calejadas e um sorriso caloroso, que contrastava com a frieza do ambiente hospitalar. Ela havia trabalhado ali por mais de 20 anos e, segundo contava, já presenciara mais milagres e tragédias do que qualquer pessoa deveria testemunhar. Meu filho, já vi muitos casos como o do seu pai, disse ela numa noite, interrompendo o silêncio sepulcral do quarto. Às vezes os médicos sabem muito, às vezes sabem pouco demais. Roberto levantou o olhar cansado da cadeira onde cochilava. Dona Conceição, os doutores disseram que não há mais nada a fazer. Os doutores sabem da ciência, meu querido, mas nem sempre sabem dos mistérios que a vida reserva para nós, respondeu ela, baixando a voz conspirativamente. Conheço uma mulher, uma benzedeira muito especial. Ela já ajudou pessoas que os médicos tinham desenganado. A princípio, Roberto descartou a sugestão. A família Cordeiro sempre confiara na medicina moderna. E Manuel, apesar de suas raízes rurais, nunca demonstrara interesse por práticas alternativas. Mas conforme os dias passavam sem nenhuma melhora, o desespero começou a falar mais alto que a razão. Numa manhã particularmente difícil, quando os médicos mencionaram a possibilidade de desligar os aparelhos que mantinham Manuel vivo, Roberto tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Procurou Dona Conceição durante seu intervalo e pediu informações sobre a tal benzedeira. Ela se chama Esperança, mas todo mundo conhece como Dona Esperança, explicou a faxineira, olhando nervosamente ao redor para ter certeza de que ninguém escutava. Mora numa casinha simples na zona rural de Águas da Prata. Dizem que ela tem um dom especial, que vem de família há gerações. Mas como ela poderia ajudar aqui no hospital? Os médicos nunca permitiriam, questionou Roberto, já imaginando a reação de Dr. Henrique. Deixa isso comigo, meu filho. Conheço essa mulher há muito tempo. Se ela aceitar vir, vai dar um jeito de entrar. Dona Esperança tem suas maneiras. Roberto hesitou por mais 2 dias. A ideia de envolver uma curandeira parecia uma traição aos princípios racionais que sempre nortearam sua vida. Além disso, como explicaria para Margarete e Carlos? Como justificaria uma decisão tão desesperada? Na quinta-feira da 3ª semana de coma, quando o Dr. Henrique reuniu novamente a família para falar sobre decisões difíceis, Roberto não conseguiu mais conter sua angústia. Durante uma conversa reservada com os irmãos no estacionamento do hospital, ele revelou a sugestão de Dona Conceição. A reação foi exatamente o que esperava. Margarete, com sua formação médica, rejeitou completamente a ideia. Roberto, isso é desespero falando. Não podemos nos agarrar a superstições quando a ciência já nos deu uma resposta clara. Carlos, sempre ponderado, tentou mediar. Irmão, entendo sua angústia, mas precisamos ser realistas. Papai sempre foi um homem prático. Ele não ia querer que tomássemos decisões baseadas em... Em que, Carlos? Em esperança? Interrompeu Roberto, sua voz carregada de emoção. Olha onde nossa racionalidade nos trouxe. Papai está ali há 3 semanas e os médicos só sabem falar em desligar aparelhos. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma lápide. Os 3 irmãos permaneceram parados no meio do estacionamento, o sol poente tingindo de laranja suas faces cansadas. Foi então que Margarete, surpreendendo a si mesma, pronunciou as palavras que mudariam tudo. Está bem. Se essa mulher quiser vir, que venha. Mas isso fica entre nós 3.
E se não derem nada, prometam que não vamos alimentar falsas esperanças. Roberto sentiu uma mistura de alívio e terror. Havia convencido os irmãos, mas agora a responsabilidade da decisão pesava inteiramente sobre seus ombros. Naquela mesma noite, procurou Dona Conceição e pediu que entrasse em contato com Dona Esperança. Vou falar com ela amanhã mesmo, meu filho. Mas tem uma coisa que preciso te avisar, disse a faxineira, sua expressão ficando mais séria. Dona Esperança não atende qualquer pessoa. Ela precisa sentir que há uma razão especial para ajudar, e quando ela aceita um caso, as coisas nunca mais ficam como eram antes. Roberto assentiu, sem compreender completamente o significado daquelas palavras. Tudo o que importava era a possibilidade, por mais remota que fosse, de ter seu pai de volta. Ele não podia imaginar que, em menos de 48 horas, uma mulher misteriosa entraria em suas vidas carregando muito mais do que ervas e orações. Na sexta-feira seguinte, enquanto Roberto mantinha sua vigília habitual ao lado da cama do pai, Dona Conceição apareceu na porta do quarto com uma expressão que misturava ansiedade e expectativa. "Meu filho", sussurrou ela. "Dona Esperança vem amanhã. E ela disse uma coisa muito estranha quando eu mencionei o nome do seu pai." "O que foi?" "Ela disse que já estava esperando por esse chamado há muito tempo, que a família Cordeiro tinha uma dívida antiga com a terra e que chegou a hora de pagá-la." Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que dívida era essa? O que Dona Esperança sabia sobre sua família que eles mesmos desconheciam? Enquanto observava o rosto sereno e imóvel de seu pai, Roberto pressentiu que estava prestes a descobrir segredos que transformariam para sempre tudo o que acreditava conhecer sobre os Cordeiro. O sábado amanheceu cinzento e úmido, como se o próprio céu pressentisse a chegada de algo extraordinário. Roberto havia passado a noite em claro, alternando entre a ansiedade de conhecer Dona Esperança e o medo de que toda aquela situação se revelasse um grande equívoco. Quando Margarete chegou para seu turno matinal, encontrou o irmão caçula caminhando nervosamente pelo corredor, os cabelos desalinhados e olheiras profundas marcando seu rosto cansado. "Você dormiu aqui de novo?" perguntou ela, embora a resposta fosse óbvia. Margarete carregava uma sacola térmica com o café da manhã que preparava religiosamente todas as manhãs, mantendo a rotina como uma forma de preservar a sanidade em meio ao caos emocional. "Não consegui ir embora." "E se acontecer alguma coisa com o papai justamente hoje?" respondeu Roberto, evitando mencionar o verdadeiro motivo de sua vigília ansiosa. Carlos chegou pouco depois das 9, trazendo consigo o aroma de café forte e a expressão preocupada que se tornara sua marca registrada nas últimas semanas. Os três irmãos se reuniram no quarto onde Manuel permanecia imóvel, conectado aos aparelhos que monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiração artificial. Foi então que Dona Conceição apareceu na porta, seguida por uma figura que imediatamente captou toda a atenção da família. Dona Esperança não correspondia em nada ao estereótipo que qualquer um deles poderia ter imaginado. Era uma mulher de estatura média, aparentando ter entre 60 e 70 anos. Embora fosse impossível determinar sua idade com precisão. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, e ela vestia um vestido azul marinho discreto que poderia pertencer a qualquer senhora respeitável da cidade. O que mais impressionava em Dona Esperança eram seus olhos, castanhos profundos que pareciam enxergar além da superfície das coisas. Ela carregava uma sacola de tecido bordado com motivos florais e exalava um perfume sutil de ervas que Roberto não conseguia identificar, mas que de alguma forma o tranquilizava. "Bom dia", disse ela com voz suave, mas firme, dirigindo-se diretamente aos três irmãos. "Sou Esperança Santos. Conceição me falou sobre vocês." Margarete, sempre a mais prática, foi a primeira a se manifestar.
Senhora, eu sou Margarete, enfermeira aposentada. Preciso ser honesta. Não acredito muito em métodos alternativos. Mas estamos dispostos a tentar qualquer coisa pelo nosso pai. Dona Esperança assentiu compreensivamente. Filha, a descrença não é um obstáculo para a cura. Às vezes é até necessária, porque nos força a buscar respostas em lugares que nossa mente racional evita explorar. Carlos se apresentou em seguida, sua natural cordialidade amenizando a tensão do momento. Eu sou Carlos, o filho do meio. Perdoe nossa hesitação. É que nunca passamos por uma situação assim. E você deve ser Roberto, disse Dona Esperança, voltando-se para o caçula antes mesmo que ele se apresentasse. Foi você quem me procurou através da Conceição. Roberto assentiu, sentindo-se curiosamente nu sob o olhar penetrante da curandeira. Sim, senhora, Nós estamos desesperados. Os médicos dizem que não há mais nada a fazer. Dona Esperança caminhou lentamente até a cama, onde Manuel jazia imóvel. Permaneceu ali por longos minutos, observando atentamente o rosto sereno do fazendeiro. Ocasionalmente, murmurava palavras incompreensíveis, como se estivesse mantendo uma conversa silenciosa com o paciente inconsciente. Ele está sonhando com a terra, disse ela finalmente, surpreendendo a todos. Sonha com o cheiro da terra molhada depois da chuva, com o barulho do gado no pasto ao amanhecer. Roberto sentiu um arrepio. Era exatamente assim que seu pai sempre descrevia seus momentos favoritos na fazenda. Como a senhora pode saber disso? Perguntou Carlos, ceticismo e curiosidade misturados em sua voz. Porque já conheci o avô dele, Manuel Cordeiro Velho, respondeu Dona Esperança calmamente, como se estivesse mencionando algo corriqueiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três irmãos se entreolharam, confusos. O avô havia falecido há mais de 40 anos, quando eles ainda eram crianças. Desculpe, senhora, mas isso é impossível, disse Margarete. Meu avô morreu em 1982. A senhora teria que ter... Eu tinha 15 anos quando seu avô veio procurar minha avó, que era benzedeira na região, interrompeu Dona Esperança suavemente. Ele estava desesperado porque sua esposa, a avó de vocês, havia perdido 3 bebês seguidos. Minha avó a benzeu e preparou chás especiais. 9 meses depois, nasceu o pai de vocês, saudável e forte. Roberto sentiu suas pernas bambearem. Nunca havia ouvido essa história. Os avós raramente falavam sobre o passado e, quando questionados, mudavam de assunto rapidamente. Por que nunca soubemos disso? Perguntou Carlos, sua voz carregada de emoção. Porque seu avô pediu segredo. Ele era um homem orgulhoso e tinha medo do que os vizinhos pensariam se soubessem que recorreu a uma curandeira, explicou Dona Esperança, abrindo sua sacola bordada. Mas prometeu que se algum dia sua família precisasse, voltaria para agradecer. Ele não pôde cumprir a promessa, mas vocês estão aqui. Margarete sentia-se como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Como enfermeira, sempre fora treinada para confiar apenas em fatos comprovados. Mas aquela mulher conhecia detalhes íntimos sobre sua família que nem eles mesmos sabiam. Dona Esperança retirou da sacola pequenos frascos de vidro escuro, sachês com ervas secas e um caderno antigo com capa de couro desgastado. Vou precisar de algumas horas sozinha com ele, disse, dirigindo-se aos irmãos. O que vou fazer não é espetáculo. É trabalho silencioso e delicado, mas os médicos... Começou Margarete. Já conversei com o Dr. Henrique no corredor. Ele não concorda, mas também não vai impedir. Disse que, considerando o estado do paciente, não há riscos em deixar eu tentar, respondeu Dona Esperança com um sorriso discreto. Carlos franziu a testa. A senhora já conhecia nosso médico? Conheço a família Sampaio há 3 gerações. Tratei a mãe do doutor quando ele era apenas um menino. Ele sabe que meus métodos podem parecer estranhos,
mas também sabe que já ajudei muita gente. Os irmãos saíram do quarto em silêncio absoluto, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sentaram-se na sala de espera, onde permaneceram por mais de 3 horas, sem trocar uma palavra. Margarete folheava nervosamente uma revista sem prestar atenção ao conteúdo. Carlos digitava mensagens no celular, atualizando a esposa sobre a situação. Roberto simplesmente fitava o chão, tentando processar tudo o que havia descoberto sobre a história de sua família. Quando Dona Esperança finalmente emergiu do quarto, seu rosto estava sereno, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma mistura de esperança e preocupação que deixou os irmãos ainda mais ansiosos. "Como ele está?" perguntou Roberto, levantando-se rapidamente. "Ele me ouviu", respondeu ela simplesmente. "Quando mencionei o nome de seu avô, seus olhos se moveram. Apenas por um segundo, mas foi um movimento consciente." Margarete correu para o quarto, seguida pelos irmãos. Manuel permanecia na mesma posição, mas algo indefinível havia mudado. Era como se uma energia sutil percorresse seu corpo imóvel. "O que a senhora fez?" perguntou Carlos. "Conversamos. Eu, ele e alguns espíritos antigos que ainda protegem a fazenda de vocês", disse Dona Esperança, ignorando os olhares céticos. "Seu pai carrega um peso muito grande nos ombros. Segredos que não são só dele, mas de toda a linhagem dos Cordeiro." Roberto sentiu sua boca ficar seca. Que segredos! Isso ele terá que contar pessoalmente quando despertar, e ele vai despertar, podem ter certeza. Mas o caminho não será fácil. A cura verdadeira às vezes exige que enfrentemos verdades que preferíamos manter enterradas. Dona Esperança entregou a Roberto um sachê com ervas. "Façam um chá com isso e deixem o vapor no quarto todas as noites. E preparem-se, porque quando ele despertar, vocês descobrirão coisas sobre sua família que mudarão tudo o que pensam saber sobre os Cordeiro." Ela fez uma pausa, observando atentamente o rosto de cada um dos irmãos. "Há uma última coisa que precisam saber. A fazenda de vocês não foi escolhida por acaso pelo bisavô. Aquela terra tem uma importância muito especial, e pessoas muito poderosas sempre souberam disso." "Que tipo de importância?" perguntou Margarete, sentindo uma crescente inquietação. "Isso é assunto para quando seu pai estiver acordado para explicar. Mas vou dar um conselho. Quando voltarem para a fazenda hoje, procurem no sótão da casa grande por uma caixa de madeira escura com as iniciais MCV gravadas na tampa." Carlos franziu a testa. "MCV? Manuel Cordeiro Velho? Nosso avô?" "Exatamente. Dentro dessa caixa há documentos que seu avô escondeu por décadas. Documentos que explicam por que sua família sempre prosperou naquela terra, mesmo quando as fazendas vizinhas faliram." Roberto sentiu um nó se formar em seu estômago. "A senhora está dizendo que há algo errado com nossa prosperidade?" "Não errado, meu filho. Diferente. Sua família tem uma missão antiga, uma responsabilidade que foi passada de geração em geração. Seu pai sempre soube, mas escolheu carregar esse fardo sozinho. Agora chegou a hora dos filhos conhecerem a verdade." Dona Esperança começou a guardar seus pertences na sacola bordada. "Voltarei amanhã no mesmo horário, e tragam o que encontrarem no sótão. É importante que eu veja os documentos para entender melhor como proceder com a cura de seu pai." Após a partida da curandeira, os 3 irmãos permaneceram no hospital até o final da tarde, observando atentamente qualquer sinal de mudança no estado de Manuel. Por volta das 5 horas, Margarete sugeriu que fossem todos juntos à fazenda para procurar a misteriosa caixa mencionada por Dona Esperança. A viagem até a fazenda Santa Rita durou cerca de 40 minutos. Durante todo o percurso, um silêncio pesado tomou conta do carro. Cada um dos irmãos estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando processar as revelações surpreendentes do dia.
Quando chegaram à propriedade, encontraram seu Joaquim conversando com alguns peões próximo ao curral. O capataz, com seus 82 anos bem vividos, aproximou-se do carro com o semblante preocupado que mantinha desde a internação de Manuel. "Como está o patrão?" perguntou ele, tirando o chapéu de couro gasto numa demonstração de respeito. "Sem mudanças significativas, seu Joaquim", respondeu Carlos, "mas trouxemos uma benzedeira para tentar ajudar." O rosto enrugado do capataz se iluminou. "Benzedeira? Que bom! Seu avô sempre dizia que as mulheres antigas tinham conhecimentos que os doutores não tinham. Quem é ela?" "Dona Esperança Santos. A senhora conhece?" perguntou Roberto. Seu Joaquim ficou visivelmente surpreso. "Dona Esperança? A mesma que morava lá em Águas da Prata quando eu era menino. Mas ela deve ter mais de 100 anos." "Não pode ser a mesma pessoa, seu Joaquim", disse Margarete. "A mulher que conhecemos hoje aparenta ter uns 70 anos, no máximo." "Que estranho", murmurou o capataz, coçando a cabeça grisalha. "Mas o nome é muito específico, e se for da mesma família, então vocês escolheram bem. As mulheres da família Santos sempre foram respeitadas na região." Os irmãos se dirigiram à Casa Grande, uma construção centenária de arquitetura colonial que Manuel sempre manteve impecavelmente conservada. A casa havia sido construída pelo bisavô de Manuel no final do século XIX e permanecia praticamente inalterada desde então. O sótão ficava no segundo andar e era acessível apenas por uma escada estreita de madeira que rangia a cada passo. Roberto foi o primeiro a subir, seguido por Carlos e Margarete. O ambiente estava empoeirado e repleto de móveis antigos, baús de viagem e objetos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. "Onde começamos a procurar?" perguntou Carlos, observando a quantidade impressionante de itens acumulados ao longo de décadas. Dona Esperança disse que era uma caixa de madeira escura com as iniciais MCV, lembrou Margarete, começando a vasculhar uma pilha de livros antigos. Roberto se dirigiu ao fundo do sótão, onde havia um armário de madeira maciça que nunca havia notado antes. Ao abri-lo, encontrou várias caixas de tamanhos diferentes. Na terceira prateleira, encoberta por um pano branco empoeirado, estava exatamente o que procuravam: uma caixa de madeira escura de jacarandá, com as iniciais MCV gravadas em letras ornamentadas na tampa. "Achei!" gritou Roberto, fazendo os irmãos correrem em sua direção. A caixa estava surpreendentemente pesada e trancada com uma pequena fechadura de bronze. Carlos examinou o mecanismo e descobriu que estava apenas emperrada pela idade. Com um pouco de esforço, conseguiu abri-la. O interior da caixa revelou tesouros que nenhum dos irmãos esperava encontrar. Havia documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas, mapas desenhados à mão e, mais surpreendente ainda, algumas moedas de ouro que brilhavam mesmo na luz fraca do sótão. Margarete pegou delicadamente um dos documentos mais antigos. Era uma escritura datada de 1888, redigida em uma caligrafia elegante que era difícil de decifrar. "Parece ser sobre a compra da fazenda", disse ela, forçando a vista para ler os caracteres desbotados. Carlos examinou as fotografias. Havia retratos de pessoas que não reconheciam, imagens da fazenda em diferentes épocas e, curiosamente, fotos de grupos de homens negros em trajes de trabalho posando ao lado de uma casa que não existia mais na propriedade. Roberto encontrou um mapa detalhado da fazenda, mas com marcações estranhas que não correspondiam às divisões atuais da propriedade. Havia símbolos desconhecidos e anotações em um código que não conseguia compreender. No fundo da caixa, envolto em um tecido de seda desbotado, estava um diário encadernado em couro. Margarete o abriu cuidadosamente na primeira página, onde lia-se: "Diário de Manuel Cordeiro Velho, ano de Nosso Senhor de 1887, para que as futuras gerações conheçam a verdade
sobre nossa missão sagrada. Os três irmãos se entreolharam, uma mistura de curiosidade e apreensão tomando conta deles. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio. Missão sagrada? Do que o avô estava falando? Margarete folheou algumas páginas do diário, tentando decifrar a letra manuscrita. De repente, seu rosto empalideceu ao ler uma passagem específica. Meus Deus! Murmurou ela, sua voz quase inaudível. O que foi, Margarete? O que você leu? Perguntou Carlos, a ansiedade crescendo em sua voz. Margarete levantou os olhos do diário, seu rosto expressando uma mistura de choque e incredulidade. Segundo o que está escrito aqui, nossa fazenda foi uma das principais estações da rota de fuga de escravos durante a abolição, e nosso bisavô, ele não era apenas um fazendeiro próspero. Era o quê? Insistiu Roberto. Era um dos líderes da rede secreta que ajudava escravos fugitivos a encontrar a liberdade. E, aparentemente, escondeu uma fortuna em ouro que pertencia a fazendeiros escravocratas que ele confiscou para financiar as fugas. O silêncio que se seguiu foi profundo e perturbador. Carlos foi o primeiro a encontrar palavras. Você está dizendo que somos descendentes de ladrões? Não ladrões, Carlos, libertadores, corrigiu Margarete continuando a ler. Mas há mais. Segundo este diário, o ouro nunca foi encontrado pelas autoridades da época e ainda está escondido em algum lugar da fazenda. Roberto sentiu suas pernas bambearem. Isso explica por que Dona Esperança disse que pessoas poderosas sempre souberam da importância da nossa terra. E explica por que papai sempre foi tão reservado sobre a história da família, acrescentou Carlos. Ele conhecia esses segredos. Margarete fechou o diário cuidadosamente. Temos que levar tudo isso para Dona Esperança amanhã. Se ela realmente pode ajudar o papai, precisa conhecer toda a verdade. Enquanto desciam as escadas do sótão, carregando a caixa preciosa, nenhum dos irmãos percebeu a figura sombria que os observava de longe, escondida entre as árvores que circundavam a casa grande. Alguém havia descoberto que os segredos dos Cordeiro finalmente estavam vindo à tona. E essa informação valia muito mais do que qualquer tesouro enterrado. A noite foi longa e angustiante para os três irmãos Cordeiro. Roberto permaneceu na fazenda, incapaz de deixar a propriedade após as descobertas perturbadoras no sótão. Caminhou pelos corredores da casa grande até altas horas, observando cada retrato antigo, pendurado nas paredes com olhos completamente diferentes. Margarete e Carlos retornaram às suas casas, mas nenhum dos dois conseguiu pregar os olhos. O peso dos segredos familiares que haviam descoberto parecia crescer a cada hora que passava. Na manhã seguinte, um domingo nublado de final de março, os irmãos se encontraram no hospital mais cedo do que o habitual. Margarete carregava a caixa de jacarandá embrulhada em um cobertor, enquanto Carlos trazia cópias dos documentos mais importantes que haviam conseguido fotografar na noite anterior. Roberto aparentava ter envelhecido 10 anos em uma única noite, com olheiras profundas e uma expressão atormentada que preocupou os irmãos. Você dormiu alguma coisa? Perguntou Margarete, tocando gentilmente o braço do caçula. Como eu poderia dormir sabendo que nossa família inteira foi construída sobre mentiras? Respondeu Roberto, sua voz carregada de amargura. Passei a noite inteira pensando em quantas vezes o papai teve oportunidades de nos contar a verdade e escolheu ficar em silêncio. Carlos tentou amenizar a situação. Roberto, talvez ele quisesse nos proteger. Imagine se essa história vazasse na cidade. Nossa reputação seria destruída. Reputação? Roberto riu amargamente. Carlos, descobrimos que somos descendentes de pessoas que roubaram ouro de fazendeiros. Não importa se era para uma causa nobre. Ainda é roubo. Margarete interveio com sua voz firme de enfermeira experiente. Não podemos julgar as ações,
de pessoas que viveram em uma época completamente diferente. O que importa agora é entender como isso se conecta com o estado do papai. Quando Dona Esperança chegou, pouco antes das 9 horas, encontrou os 3 irmãos visivelmente abalados. Ela observou atentamente as expressões de cada um antes de falar. Vocês encontraram a caixa, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Encontramos muito mais do que esperávamos, respondeu Margarete, entregando-lhe o embrulho. Senhora, nossa família, nós descobriram que seus ancestrais foram parte da rede de libertação de escravos, completou Dona Esperança calmamente, como se essa informação não fosse surpreendente. E descobriram que há ouro escondido na fazenda. Os irmãos se entreolharam, perplexos. Como ela poderia saber de tudo isso? A senhora já sabia? Perguntou Carlos, incredulidade em sua voz. Dona Esperança desembrulhou a caixa e examinou cuidadosamente os documentos. Minha família sempre soube. Nós éramos parte da mesma rede. Minha bisavó ajudava a cuidar dos feridos que chegavam à fazenda de vocês. Era ela quem preparava os remédios e tratava dos que estavam doentes ou machucados durante a fuga. Roberto sentiu suas pernas bambearem. Então a senhora, nossa família e a sua sempre estiveram conectadas, sim. Por isso eu disse que sua família tinha uma dívida com a terra. Não uma dívida financeira, mas uma responsabilidade espiritual. A terra onde vocês vivem foi abençoada pelo sofrimento e pela liberdade de centenas de pessoas. Essa energia nunca desapareceu. Dona Esperança abriu o diário de Manuel Cordeiro Velho e folheou suas páginas com familiaridade perturbadora. Seu bisavô escondeu o ouro porque sabia que um dia ele seria necessário para proteger a terra e continuar ajudando pessoas necessitadas. Seu avô soube disso. Seu pai também sempre soube. Mas por que nunca nos contaram? Perguntou Margarete, lágrimas começando a formar em seus olhos. Porque cada geração precisava estar preparada para carregar esse peso. Seu pai passou a vida inteira tentando decidir se vocês estavam prontos. E então ele adoeceu antes de tomar essa decisão. Dona Esperança dirigiu-se ao quarto onde Manuel permanecia inconsciente. Mas agora vocês sabem. Isso vai acelerar a cura dele, porque ele finalmente poderá descansar, sabendo que os segredos estão seguros com os filhos. Durante as próximas 3 horas, Dona Esperança trabalhou em silêncio ao lado da cama de Manuel. Dessa vez, os irmãos permaneceram no quarto, observando fascinados, enquanto ela murmurava palavras em uma mistura de português arcaico e o que parecia ser um dialeto indígena. Ela aplicou compressas de ervas em pontos específicos do corpo do fazendeiro e acendeu pequenos carvões que exalavam uma fumaça aromática. Por volta do meio-dia, aconteceu algo que nenhum dos médicos conseguiu explicar. Manuel abriu os olhos. Não por alguns segundos, como das outras vezes, mas permaneceu consciente por quase 10 minutos, tempo suficiente para reconhecer os filhos e tentar falar, embora apenas sons incompreensíveis saíssem de sua boca. Doutor. Henrique foi chamado imediatamente e ficou genuinamente perplexo ao examinar o paciente. Isso é medicamente impossível, murmurou ele, verificando os reflexos e as respostas neurológicas. Há sinais claros de recuperação da função cerebral, mas o dano era extenso demais para permitir essa melhora. Doutor, disse Margarete, é possível que ele se recupere completamente? Honestamente, não sei mais o que pensar. Se essa melhora continuar no ritmo atual, ele pode sim ter uma recuperação significativa. Mas preciso avisar que ainda estamos falando de um processo muito delicado e incerto. Dona Esperança permaneceu discreta durante a avaliação médica, mas quando os médicos saíram, ela se aproximou dos irmãos com uma expressão séria. A recuperação dele está acelerada, mas há algo que vocês precisam saber. A terra da fazenda está em perigo. Como assim?
Perguntou Roberto alarmado. A pessoa que os observou ontem à noite, quando vocês encontraram a caixa, não estava lá por acaso. Há pessoas que sabem sobre o ouro e estão dispostas a tudo para colocar as mãos nele. Carlos franziu a testa. Que pessoa! Não vimos ninguém. Isso não significa que não estavam lá, respondeu Dona Esperança gravemente. E hoje de manhã, antes de vir aqui, passei pela fazenda. Seu Joaquim me procurou preocupado. Disse que homens estranhos apareceram perguntando sobre a história da propriedade, se interessando especificamente pelos tempos antigos. Roberto sentiu o sangue gelar. Que tipo de homens? Joaquim disse que se apresentaram como pesquisadores históricos, mas ele achou estranho porque faziam perguntas muito específicas sobre tesouros escondidos e construções antigas na propriedade. Margarete levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, o que fizemos? Mexendo naqueles documentos, chamamos atenção para nós mesmos. Não foi culpa de vocês, tranquilizou Dona Esperança. Esses homens já estavam procurando há muito tempo. Provavelmente descobriram que seu pai estava hospitalizado e viram uma oportunidade de explorar a propriedade sem interferências. Carlos começou a andar nervosamente pelo quarto. Temos que avisar a polícia. A polícia não vai entender a situação. E se vocês contarem sobre o ouro, ele pode ser confiscado pelo governo. Há leis sobre tesouros históricos que são muito complicadas, explicou Dona Esperança. Então, o que fazemos? Perguntou Roberto, desespero em sua voz. Primeiro, vocês precisam encontrar o ouro antes que essas pessoas o façam. E segundo, seu pai precisa acordar completamente para nos ajudar. Só ele conhece todos os segredos deixados pelo bisavô. Dona Esperança voltou ao lado da cama de Manuel e colocou suavemente a mão em sua testa. Manuel, sei que você pode me ouvir. Sua terra está em perigo. Sua família precisa de você. Para espanto de todos, Manuel abriu os olhos novamente e dessa vez conseguiu focalizar o olhar diretamente em Dona Esperança. Sua boca se moveu com esforço, tentando formar palavras. Sótão, murmurou ele com voz rouca, quase inaudível. Mapa verdadeiro. Os três filhos se aproximaram imediatamente. Pai, é o senhor mesmo? Perguntou Roberto, segurando a mão trêmula do patriarca. Manuel conseguiu assentir levemente com a cabeça. Seus olhos se moveram lentamente entre os rostos dos filhos, como se estivesse reconhecendo cada um deles pela primeira vez em semanas. Mapa, repetiu ele, com um pouco mais de clareza. Não, no diário, parede, sótão. Margarete franziu a testa. Pai, o senhor está falando sobre um mapa na parede do sótão? Manuel assentiu novamente, mas o esforço parecia estar esgotando suas forças rapidamente. Seus olhos começaram a se fechar novamente. Dona Esperança segurou seu pulso delicadamente. Ele está voltando, mas ainda precisa de tempo. A mente dele está processando décadas de segredos guardados. É um trabalho difícil até mesmo para uma alma forte como a dele. Quanto tempo mais? Perguntou Carlos, ansiedade evidente em sua voz. Com sorte, alguns dias. Mas vocês não podem esperar. Precisam ir para a fazenda agora e encontrar esse mapa. Se aqueles homens voltarem com equipamentos adequados, podem encontrar o ouro antes de vocês. Roberto olhou para os irmãos. Ela tem razão. Temos que ir agora. Mas e se for perigoso? Perguntou Margarete, preocupação maternal evidente em sua voz. É mais perigoso ficar parado, respondeu Dona Esperança. E levem Joaquim com vocês. Ele conhece a fazenda melhor que qualquer um e pode ajudar a identificar qualquer coisa suspeita. Os irmãos concordaram em partir imediatamente. Margarete ficaria no hospital para vigiar o pai, enquanto Carlos e Roberto iriam à fazenda procurar o mapa misterioso mencionado por Manuel. Antes de saírem, Dona Esperança segurou o braço de Roberto. Meu filho, há algo mais que preciso te dizer.
Quando vocês encontrarem o ouro, e vocês vão encontrar, uma grande responsabilidade cairá sobre os ombros de sua família. Que responsabilidade! A mesma que seu bisavô carregou. A mesma que seu avô e seu pai carregaram em silêncio por décadas. Esse ouro não é apenas metal precioso, é o símbolo de uma missão que ainda não foi completada. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que missão! Usar esses recursos para continuar ajudando pessoas que precisam de proteção e liberdade. A rede de libertação acabou, mas a necessidade de ajudar os oprimidos continua existindo. Carlos, que havia escutado a conversa, aproximou-se. A senhora está dizendo que teríamos que usar o ouro para causas sociais? Estou dizendo que vocês terão que decidir se querem honrar o legado de sua família ou quebrar uma corrente de generosidade que durou mais de 100 anos, respondeu Dona Esperança enigmaticamente. Quando os dois irmãos partiram para a fazenda naquela tarde de domingo, nenhum deles podia imaginar que estavam prestes a descobrir muito mais do que um simples mapa. Escondido nas paredes centenárias da Casa Grande, estava um segredo que não apenas revelaria a localização do tesouro, mas também o verdadeiro motivo pelo qual pessoas perigosas haviam começado a rondar a propriedade. E enquanto dirigiam pelas estradas rurais em direção à fazenda Santa Rita, nenhum dos irmãos percebeu o carro escuro que os seguia a uma distância segura, mantendo-se sempre fora de vista, mas nunca perdendo de vista seu destino. A verdadeira batalha pelos segredos da família Cordeiro estava apenas começando, e as próximas horas determinariam se décadas de tradição familiar seriam preservadas ou se cairiam nas mãos erradas, mudando para sempre o destino de todos os envolvidos. O trajeto até a fazenda Santa Rita nunca havia parecido tão longo para Carlos e Roberto. O silêncio pesado no carro era quebrado apenas pelo som do motor e pela chuva fina, que começara a cair, criando uma atmosfera sombria que combinava perfeitamente com a ansiedade crescente dos irmãos. Roberto dirigia com as mãos crispadas no volante, verificando constantemente o retrovisor, embora não soubesse exatamente o que procurava. Você está vendo aquele carro escuro que vem atrás da gente há uns 10 minutos? Perguntou Carlos, voltando-se discretamente para observar o veículo. Roberto ajustou o retrovisor e sentiu o estômago se contrair. É o mesmo carro desde que saímos da cidade. Eles estão nos seguindo. Meu Deus, Roberto! Em que situação nós nos metemos? A voz de Carlos tremia ligeiramente, revelando um medo que ele tentava disfarçar. Quando finalmente chegaram à fazenda, Roberto acelerou até a Casa Grande e estacionou rapidamente. Os dois irmãos correram para dentro, e Roberto imediatamente trancou todas as portas e fechou as cortinas. O carro escuro havia passado direto pela entrada da propriedade, mas ambos sabiam que isso não significava que estavam seguros. Seu Joaquim apareceu na porta dos fundos, com a expressão preocupada que se tornara sua marca registrada desde a internação de Manuel. Que pressa é essa, meninos? Aconteceu alguma coisa com seu pai? Seu Joaquim, o senhor viu homens estranhos por aqui hoje? Perguntou Carlos, tentando controlar a ansiedade em sua voz. Vi sim. 3 homens num carro preto, perguntando sobre a história da fazenda. Disseram que eram pesquisadores, mas não me passaram confiança nenhuma. Falavam como gente da cidade grande, mas sabiam detalhes sobre nossa terra que nem gente daqui sabe. Roberto e Carlos trocaram olhares alarmados. Que tipo de detalhes? Insistiu Roberto. Perguntaram especificamente sobre construções antigas, sobre túneis, sobre onde os antigos moradores costumavam esconder coisas valiosas. Achei muito estranho, respondeu o capataz, coçando a cabeça grisalha. Seu Joaquim precisa ficar conosco agora. Vamos até o sótão procurar uma coisa que o papai mencionou no hospital. E se aparecer mais alguém, o senhor grita para nós. Está bem?
Os três homens subiram até o sótão, onde Roberto e Carlos começaram a examinar as paredes antigas em busca do mapa que o pai havia mencionado. A madeira centenária rangia sob seus passos, e a luz fraca da tarde criava sombras ameaçadoras entre os objetos acumulados. Foi seu Joaquim quem encontrou o que procuravam. "Meninos, venham ver isso aqui!" chamou ele, apontando para uma parede onde algumas tábuas de madeira pareciam ligeiramente desalinhadas. Roberto se aproximou e percebeu que as tábuas podiam ser movidas. Com cuidado, ele as retirou, revelando um compartimento secreto escavado na própria estrutura da casa. Dentro do esconderijo, envolto em couro oleado, estava um mapa detalhado da fazenda, muito mais preciso e completo do que qualquer planta que já haviam visto. "Meu Deus!" murmurou Carlos, examinando as marcações elaboradas. "Olhem todos esses símbolos." O mapa mostrava não apenas os limites da propriedade, mas também uma rede complexa de túneis subterrâneos que conectavam diferentes pontos da fazenda. Havia marcações específicas indicando esconderijos, rotas de fuga e, mais impressionante ainda, a localização exata de 3 diferentes depósitos onde o ouro estava enterrado. Seu Joaquim observou o documento com olhos arregalados. "Nunca imaginei que havia tudo isso debaixo da nossa terra. Seu bisavô realmente construiu uma cidade subterrânea aqui." Roberto estudou cuidadosamente uma marcação específica no mapa. "Aqui diz que o maior esconderijo fica embaixo do celeiro velho. Aquele que nunca usamos mais, lá nos fundos da propriedade." "Então vamos lá", disse Carlos, dobrando o mapa cuidadosamente. Mas, quando desceram do sótão, encontraram 3 homens esperando na sala de estar. Vestiam ternos caros, mas havia algo intimidador em suas posturas, que imediatamente colocou os irmãos Cordeiro em estado de alerta máximo. "Boa tarde, senhores", disse o mais alto dos 3, um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados. "Meu nome é Dr. Augusto Silva, e estes são meus colegas, pesquisadores do Instituto Genealógico de São Paulo." Roberto tentou manter a calma, embora seu coração estivesse disparado. "Como vocês entraram na nossa casa?" A porta dos fundos estava aberta, e como não responderam quando batemos, tomamos a liberdade de entrar. "Esperamos que não se importem", respondeu o homem com um sorriso que não chegava aos olhos. Carlos deu um passo à frente, posicionando-se entre os estranhos e Roberto. "O que vocês querem? Soubemos que vocês descobriram alguns documentos históricos interessantes sobre sua propriedade. Nosso instituto está preparando um estudo sobre as rotas de libertação de escravos no interior paulista, e acreditamos que sua fazenda teve um papel muito importante nesse processo." Seu Joaquim, que havia ficado em silêncio até então, aproximou-se dos irmãos. Mesmo aos 82 anos, sua presença ainda imponia respeito, e Roberto sentiu-se mais seguro, tendo o capataz ao seu lado. "Pesquisadores costumam marcar entrevistas antes de aparecer nas casas das pessoas", disse Joaquim com voz firme. "E costumam ter credenciais oficiais." O segundo homem, mais novo e visivelmente nervoso, começou a mexer no bolso interno do paletó, mas foi interrompido pelo líder do grupo. "Claro, temos toda a documentação necessária", disse Dr. Silva, mas fez um gesto para o companheiro parar de procurar nos bolsos. "Mas talvez possamos resolver isso de forma mais direta." Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Resolver o quê?" "Sabemos que vocês encontraram referências a tesouros escondidos na propriedade. Nosso instituto está preparado a oferecer uma quantia substancial por qualquer informação que possam fornecer sobre a localização desses artefatos históricos." "Não temos informação nenhuma sobre tesouros", mentiu Carlos, tentando manter a voz firme. O terceiro homem, que até então permanecera calado, deu um passo ameaçador em direção aos irmãos. "Senhores, não vamos perder tempo com jogos. Sabemos que vocês estiveram no sótão hoje e encontraram algo importante. Podem nos entregar voluntariamente ou podemos procurar nós mesmos."
Foi então que Roberto tomou uma decisão corajosa que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Tudo bem, vocês querem saber sobre o tesouro? Então vou mostrar exatamente onde ele está. Carlos olhou para o irmão com horror. Roberto, o que você está fazendo? Confie em mim, murmurou Roberto antes de se dirigir aos invasores. Mas é longe daqui. Vamos ter que ir até os fundos da propriedade, onde fica o celeiro velho. Os três homens trocaram olhares satisfeitos. Agora vocês estão sendo sensatos, disse Dr. Silva. O grupo saiu da casa grande em direção ao celeiro abandonado, localizado a quase 1 quilômetro de distância. Durante a caminhada, Roberto sussurrou instruções para seu Joaquim em dialeto caipira, que os estranhos não conseguiam entender completamente. Quando chegaram ao celeiro deteriorado, Roberto apontou para uma área específica do chão de terra batida. É aqui embaixo. Segundo o mapa que encontramos, há um baú enterrado a cerca de 2 metros de profundidade. Os homens examinaram o local e o líder fez um sinal para seus companheiros. Muito bem, agora vocês podem ir embora, enquanto nós fazemos o trabalho de escavação. Não, disse Roberto firmemente. Se vocês vão levar nosso tesouro de família, eu quero ver com meus próprios olhos. O que os invasores não sabiam era que Roberto havia estudado cuidadosamente o mapa durante a descida do sótão. Aquela área específica não continha ouro algum, mas sim a entrada para um dos túneis que o bisavô havia construído mais de 100 anos antes. Enquanto os homens começavam a cavar com ferramentas que haviam trazido em seu carro, seu Joaquim discretamente se afastou em direção à casa, seguindo as instruções que Roberto lhe havia sussurrado. O plano era simples. Enquanto os criminosos se distraíam escavando o buraco vazio, Joaquim alertaria a polícia e, com sorte, também conseguiria contatar Margarete no hospital. Após quase 2 horas de escavação intensa, os homens finalmente atingiram a profundidade indicada por Roberto. Em vez de um baú de ouro, encontraram a entrada de pedra para um túnel estreito que desaparecia nas profundezas da terra. Que diabo é isso? Rosnou o líder, sua fachada educada finalmente se desfazendo. É exatamente o que vocês merecem, respondeu Roberto com uma coragem que não sabia possuir. Um buraco vazio. A fúria nos olhos dos 3 homens foi instantânea e aterrorizante. Carlos agarrou o braço do irmão, tentando puxá-lo para longe, mas era tarde demais para fugir. Vocês nos fizeram perder tempo precioso, disse o líder, avançando ameaçadoramente em direção aos irmãos. Agora vocês vão nos levar ao tesouro verdadeiro, ou... Suas palavras foram interrompidas pelo som de sirenes se aproximando rapidamente. Seu Joaquim havia cumprido sua missão perfeitamente e a polícia estava chegando à fazenda. Os 3 criminosos se entreolharam, claramente em pânico. Sem perder tempo, correram em direção ao seu carro, deixando para trás as ferramentas de escavação e qualquer pretensão de serem pesquisadores legítimos. Roberto e Carlos ficaram parados ao lado do túnel recém-descoberto, respirando pesadamente e tentando processar o que havia acontecido. Em questão de minutos, sua vida pacata de fazendeiros havia se transformado numa aventura perigosa, envolvendo tesouros, criminosos e segredos de família. Meu Deus, Roberto, disse Carlos ainda tremendo. Como você sabia que eles não encontrariam nada aqui? Eu não tinha certeza, admitiu Roberto, mas olhando o mapa com atenção, percebi que as marcações nesta área indicavam túneis, não depósitos de ouro. Foi uma aposta arriscada. Quando a polícia chegou, seguida de perto por seu Joaquim num cavalo velho, mas ainda veloz, os irmãos contaram uma versão editada da história, mencionando apenas que homens suspeitos haviam invadido sua propriedade procurando por supostos tesouros históricos. Mas a verdadeira surpresa chegou 1 hora depois, quando Margarete apareceu na fazenda acompanhada por uma ambulância. "O papai acordou completamente!" gritou ela antes mesmo de descer do veículo.
Ele está consciente, falando normalmente, e pediu para ser trazido para casa imediatamente. Roberto sentiu lágrimas rolarem por suas faces sujas de terra. Após semanas de agonia e um dia de terror, finalmente havia uma notícia genuinamente boa. Manuel Cordeiro desceu da ambulância com a ajuda de 2 paramédicos, mas seus passos eram firmes e seus olhos brilhavam com a mesma determinação de sempre. Quando viu os filhos sujos de terra e claramente abalados, seu instinto paternal imediatamente se ativou. "O que aconteceu aqui?" perguntou ele, sua voz ainda ligeiramente fraca, mas carregada de autoridade. Roberto e Carlos contaram rapidamente sobre os invasores e sobre sua descoberta do túnel. Manuel ouviu tudo em silêncio, assentindo ocasionalmente, como se cada revelação confirmasse suspeitas que carregava há décadas. "Filhos", disse ele finalmente, "chegou a hora de vocês conhecerem toda a verdade sobre nossa família." Naquela noite, reunidos na sala da Casa Grande, Manuel revelou segredos que havia guardado por mais de 50 anos. O ouro realmente existia, distribuído em 3 esconderijos diferentes pela fazenda. Mas havia muito mais do que isso. "Nosso bisavô não foi apenas um libertador de escravos", explicou Manuel, sua voz ganhando força conforme falava. "Ele foi contratado pelo governo imperial para criar uma rede secreta de informações sobre movimentos abolicionistas e republicanos. Mas quando compreendeu a injustiça do sistema, traiu seus contratantes e passou a usar os recursos que recebia para financiar a libertação." Roberto franziu a testa. "Papai, o senhor está dizendo que ele era uma espécie de espião?" "Exatamente. E quando o regime imperial caiu, ele ficou com uma quantidade enorme de ouro que tecnicamente pertencia ao governo. Em vez de devolver, decidiu usá-lo para continuar ajudando pessoas necessitadas." Margarete, sempre prática, fez a pergunta que todos estavam pensando. "E o que isso significa para nós hoje?" Manuel sorriu pela primeira vez em semanas. "Significa que temos recursos suficientes para transformar esta fazenda num centro de educação e preservação histórica. Podemos honrar a memória de nossos ancestrais, ajudando a contar a verdadeira história da abolição no interior paulista." "E quanto aos homens que nos ameaçaram hoje?" perguntou Carlos. "Eles representam descendentes de famílias que perderam muito dinheiro quando nosso bisavô interceptou carregamentos de ouro. Há gerações eles procuram recuperar o que consideram seu patrimônio roubado", explicou Manuel. "Mas agora que a polícia está ciente da situação e vocês conhecem a verdade, podemos nos proteger adequadamente." Foi então que Dona Esperança, que havia chegado discretamente durante a conversa, se manifestou pela primeira vez. "Manuel, há uma coisa que você ainda não contou para seus filhos." Todos se voltaram para ela, curiosos e ligeiramente apreensivos. "Conte sobre o verdadeiro motivo de sua doença", disse ela suavemente. Manuel suspirou profundamente, como se estivesse finalmente se libertando de um peso imenso. "A verdade é que eu não tive um derrame comum. Meu colapso foi causado pelo estresse de carregar sozinho todos esses segredos por décadas." "Papai", murmurou Margarete confusa, "durante anos eu soube que aqueles homens estavam se aproximando. Recebi ameaças, presenciei tentativas de invasão à fazenda e carreguei sozinho o medo de que nossa família fosse descoberta e perseguida", admitiu Manuel, lágrimas formando em seus olhos. "A pressão ficou insuportável quando percebi que estava envelhecendo e ainda não havia preparado vocês para assumir essa responsabilidade." Roberto se aproximou do pai e segurou sua mão. "O senhor não precisava carregar tudo isso sozinho. Eu pensei que estava protegendo vocês, mas na verdade estava colocando toda a família em perigo por não ter confiado em vocês", disse Manuel, sua voz embargada de emoção. Dona Esperança colocou gentilmente a mão no ombro de Manuel. "E foi por isso que a terra chamou por ajuda.
A cura física só foi possível quando você começou a liberar os segredos emocionais que estavam envenenando sua alma. Margarete abraçou o pai, sentindo décadas de distância emocional finalmente se desfazendo. Papai, a partir de agora, enfrentamos tudo juntos. Carlos e Roberto se uniram ao abraço, e pela primeira vez em suas vidas adultas, a família Cordeiro estava verdadeiramente unida, sem segredos ou barreiras entre eles. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Santa Rita se transformou no que Manuel havia sonhado. Usando parte do ouro ancestral, eles criaram o Instituto Cordeiro de Preservação Histórica, dedicado a pesquisar e contar a verdadeira história da abolição da escravatura no interior paulista. Roberto descobriu uma vocação natural para a gestão do Instituto, combinando sua paixão pela terra com um interesse genuíno pela educação histórica. Carlos se tornou o coordenador das atividades comunitárias, organizando workshops e programas educacionais para escolas da região. Margarete utilizou sua experiência em enfermagem para criar um programa de assistência médica gratuita para trabalhadores rurais da região. Dona Esperança permaneceu como conselheira espiritual da família, ensinando às novas gerações os conhecimentos ancestrais de medicina natural que haviam salvado a vida de Manuel. Sua presença trouxe uma conexão profunda com as tradições que haviam sido quase perdidas pelo tempo. E Manuel, completamente recuperado e revitalizado pela descoberta de um propósito renovado para sua vida, tornou-se um contador de histórias respeitado, viajando por escolas e universidades para compartilhar as lições que sua família havia aprendido sobre coragem, sacrifício e a importância de usar privilégios para ajudar os menos favorecidos. A fazenda centenária, que por tanto tempo guardara segredos sombrios, floresceu como nunca antes, transformando-se num símbolo de esperança e renovação. E a família Cordeiro, unida pela verdade e fortalecida pelo amor, continuou a tradição de seus ancestrais de uma forma completamente nova, provando que mesmo os legados mais pesados podem ser transformados em bênçãos quando enfrentados com honestidade e compaixão. Assim termina a história da cura impossível que revelou segredos de décadas, provando que às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida.